Vou fazer a leitura aqui. Então, declaro aberta a reunião pública da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Faço aqui a leitura de expediente recebido. Senhor presidente, em resposta ao ofício 121/2024, referente ao convite recebido da Comissão de Urbanismo para a participação de reunião que acontecerá no dia 28 de maio, às 9h30, confirmamos presença da Secretaria de Infraestrutura Urbana, com o seu diretor executivo, Paulo Mendes Castro, Procuradoria-Geral do Município, Dr. Naim Andrade Thanos, e justificamos a ausência da Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano através do memorando em anexo. Atenciosamente, Mara Lúcia Voltz. Quero aqui agradecer também o José Pedro e também o Décio, né, que estão abrindo as portas novamente aqui da Associação dos Pescadores do bairro do Boa Vista para que a gente possa fazer essa reunião. Bom, na semana passada, vários de vocês estiveram na Comissão de Urbanismo na terça-feira, às 15 horas, e nós tínhamos que ter deliberado, né, a reunião para poder chamar, né, o pessoal da prefeitura, e a gente não tinha feito isso. Em função disso, né, nós fizemos então a deliberação para fazer essa reunião pública aqui na Associação dos Pescadores, com o convite para o Executivo Municipal. Hoje estão presentes aqui o Executivo Municipal, e a pauta da reunião foi, né, a decorrência daquilo que nós conversamos lá aqui na audiência pública que foi realizada aqui na Associação dos Pescadores, que é a questão de como vai ficar a situação, né, da associação perante, né, o início das obras. Até então, não havia nem ordem de serviço, né, da obra, e hoje, né, agora na semana retrasada, a Prefeitura então deu, né, a ordem de serviço para começar a obra da Ponte de Joinville, e a questão da Associação dos Pescadores ainda não está resolvida, né. Vale lembrar que aqui, né, a própria Prefeitura, o engenheiro Paulo, ele deixou bem claro que não iria tomar nenhuma providência e nenhuma atitude enquanto não tivesse resolvido a situação com a Associação dos Pescadores. Pelo menos foi isso que ele nos disse aqui, está gravado aqui na presente audiência pública. Então, essa reunião é para dar continuidade, né, nessa audiência pública, dar continuidade na reunião que nós tivemos semana passada. Então, nós estamos com essa reunião agora, né, para dar prosseguimento, né, nessa resolução. Porque o que todo mundo quer, tanto os vereadores que estão aqui presentes, né, os moradores, o cidadão joinvilense, é que as pessoas não sejam... A obra vai beneficiar as pessoas? Sim, mas que nós queremos que a obra também não prejudique, né, a Associação, né, dos Pescadores e os moradores aqui do entorno, né, do bairro do Boa Vista. Então, eu gostaria de passar a palavra, né, para o senhor José Pedro, que é presidente da associação. Cadê ele? Vou passar a palavra, então, para o senhor José Pedro, né, para que ele possa, então, dar um feedback para a gente a respeito do que já está conversado e dos questionamentos, né, sobre essas questões. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Tivemos já a terceira audiência, né? Que eu posso falar, a gente vem discutindo já desde 2013 a questão da ponte, que vai afetar a associação. Mas uma definição assim, definitiva, concreta, não temos ainda. Tá? Eu tive ontem reunido na Câmara, na CEINFRA, tive hoje pela manhã, às 8 horas, com o Paulo e o Jorge e o Gilberto. O que, pela palavra, tá? Pela decisão, pode ser feito, eu acho que o Paulo depois pode enfatizar mais concreto, que o que nós pedimos, a associação pede, é uma realocação. Tá? Ninguém aqui é contra a ponte e contra o município, contra o desenvolvimento do município de Joinville. Joinville, hoje, o caos de Joinville é o trânsito, e a ponte, queira vai nos ajudar muito, a população. E não é a associação que vai impedir de fazer a ponte, mas sim... Nós pedimos uma realocação para a permanência da associação, que nós temos aqui 30 anos. Então, cuidando disso também. Porque se não tivesse cuidado, hoje teria uma invasão e, com certeza, a prefeitura estaria indenizando todo mundo. Isso eu não tenho dúvida. O que nós pedimos, que a prefeitura possa nos ajudar, a realocação. Tá? Tem uma palavra concreta, palavra fictícia, que diz que pode ser realocado,
mas eu prefiro que o Paulo fale aí sobre isso, né, perante o pessoal, tá? E eu agradeço a cada um de vocês. É isso que eu tenho a falar. Obrigado a todos. Obrigado, Zé Pedro. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento? Vou abrir então a palavra para o engenheiro, o diretor Paulo Castro. Alguém ajeita o microfone, por favor, para o seu Paulo. Acho que deu. Bom dia a todos. Como o Pedro falou, a gente está tentando uma área para realocar a associação. Essa negociação ela é um pouco travada e eu não posso revelar muito detalhe, porque senão ela acaba sendo desfeita. A prefeitura, através da CEINFRA, ela se compromete desde o início, desde as primeiras conversas com a outra presidência, a realocar o pessoal que fica à esquerda da rampa pública. Então, essa palavra está mantida e não teve nenhuma conversa contrária desde 2021. Então, a gente está sempre na mesma linha. Não estamos escondendo, nem estamos voltando atrás em nenhuma decisão tomada. A desapropriação, como o Pedro falou, ela é inviável, porque na última audiência pública, aqui mesmo, na associação, eu solicitei que a associação comprovasse a propriedade da área, e não foi comprovada. Então, o que vale até hoje é o documento de 2004, que é uma cessão de posse. Então, por isso é que a prefeitura não pode, é ilegal, é contra a lei, ela fazer qualquer tipo de indenização numa área que é dela. Então, a situação ainda continua assim. Paulo, o senhor disse na audiência pública que nós tivemos aqui que nenhuma remoção seria feita se não fosse resolvida a situação dos pescadores. O que significa isso? O que é essa resolução que vai ter antes de mexer nesse prédio que fica para lá da rampa? Mantenho o que eu disse, mantenho o que a CEINFRA disse, o que a prefeitura disse desde o início. Ninguém será incomodado, como já ouvimos falar, que serão retirados da noite para o dia, com máquinas, arrebentando tudo. Não, essa conversa não existe. Isso já foi falado aqui diversas vezes e não será feito. Então, nesse caso, até eles serem realocados, eles ficam no prédio ali, é isso? Até ser realocado. Certo. Eu tenho uma dúvida. Bom dia a todos, bom dia. Pelo que eu estou entendendo, é uma promessa de palavra, no fio do bigode, né? Qual a garantia legal eles têm para isso? Porque o que acontece? Nós estamos, né, se aproximando de um ano eleitoral, vamos supor que o prefeito não se reeleja e o próximo que venha, sabe lá quem for, não queira cumprir essa promessa. Ou mesmo o prefeito não queira cumprir a promessa na palavra. Qual é a garantia legal que eles têm de que essa... Porque, assim, ó, se a gente for voltar um pouquinho, já havia sido prometido que nada seria feito, né, de ordem de serviço e tal, sem que fosse dado uma garantia. Certo? Que não seria avançado, não? Não. Mas ok. Nenhuma promessa nesse sentido foi feita que o senhor está falando. Tá. Mas assim, qual a garantia legal que eles têm, independente disso? Porque promessas, né? Promessa por promessa. Né? Como o senhor mesmo disse, a prefeitura não pode, em ano eleitoral, se comprometer a nada com ninguém. E ainda mais em uma área que é dela. Eu insisto nisso, a área permanece da prefeitura. Mas pelo que eu fiz o questionamento para o engenheiro Paulo, né, eu fiz o questionamento muito claro. Se eles seriam removidos dali enquanto não saísse a realocação, e o engenheiro disse que não vai acontecer isso. Que Mantenho. Enquanto não tiver a realocação num outro imóvel para eles estarem, vocês não vão remover eles do local. Não. É isso? Mais alguém gostaria de fazer algum outro questionamento? Então, essa remoção, então, ela não vai acontecer. Como o doutor Naim, essa questão de cessão de uso, ela não pode ser feita nesse ano ou ela pode ser feita após o ano após a eleição? Ela pode acontecer após o mês de novembro ali, ou ela tem que ser só o ano que vem? Muito bom dia a todos, né? Obrigado pelo convite. Primeiro,
elogiar os vereadores aqui presentes, né? Vereador Tonésio, vereador Profeta, Tânia, vereador Aragão, né? Pelo respeito aos associados, né? De dar essa atenção, de marcar essa audiência pública justamente para trazer informações, né? E aqui o nosso aqui presente também essa infra aqui dando as orientações, o engenheiro Paulo, acho que é muito importante essa audiência para esclarecimento, né? Primeiro dizer o seguinte, que a Procuradoria-Geral do município ela não foi ainda instada a se manifestar, né? Então nós não temos nenhuma provocação assim no sentido de análise legal ainda da situação, né? O que eu pude fazer, eu fiz um levantamento prévio antes de vir aqui com a Sandra do Patrimônio para verificar a situação da associação, né, a situação da área, e verifiquei que trata-se de uma área da União, né, e essa área foi cedida ao município. Essa foi uma cessão de uso gratuita ao município, né, na urbanização do Boa Vista 3, e esta área ela é destinada a equipamentos comunitários, né? Então, por ser uma área do município, ele pôde permissionar em uso para a associação, porque a associação é uma entidade de utilidade pública, então ela pode, como ela presta um serviço relevante para a sociedade, ela pode ocupar essa área justamente porque ela presta um serviço para a comunidade, né? Então, ela está dentro dessa área que é de equipamento público para isso, né? Então, o que acontece hoje é que essa permissão de uso ela foi outorgada e o Instituto da Permissão de Uso é um instituto precário, né? Então, até que o município tenha o interesse de manter a associação, a associação fica, né? Agora, essa questão que o vereador pergunta é que se pode, no caso, haver uma modificação dessa permissão de uso, porque essa relocação, o que ela significa dizer? Que vai ter que permissionar em uso uma outra área pública, né? E, nesse ano eleitoral, nós temos uma vedação do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, que é a lei eleitoral, que ela diz que, em ano eleitoral, desde 1º de janeiro, né, o Poder Executivo não pode fazer nenhuma concessão gratuita de bens, né? Então, esse ano, infelizmente, essa lei teria que ir para a Câmara, né, e a Câmara teria que autorizar essa permissão, essa nova permissão, e, infelizmente, esse ano nós não temos essa possibilidade. Mas a pergunta que o vereador Tonésio coloca é a seguinte: se depois de passado a eleição, obviamente que nós podemos ter segundo turno também, a eleição acontece no primeiro domingo de outubro, né, no primeiro turno, e se tiver segundo turno, no último domingo de outubro. Então, a interpretação que se tem é que, nesses casos, a mais segura é que, em ano eleitoral, você não pode fazer a permissão. Então, assim, ela vai até, mesmo que a eleição tenha se encerrado, para você conceder a permissão de uso, seria 1º de janeiro do ano seguinte, né? Mas existem interpretações também dizendo que não haveria mais potencialidade daquela atitude, daquela ação, ela influenciar na eleição, né? Influenciar no equilíbrio da eleição, ou seja, aquela ação podia ser eleitoreira, vamos dizer assim, né? Que poderia beneficiar um candidato, né? Então, o que acontece, por isso que a lei eleitoral veda essa permissão de uso em ano eleitoral. Mas, passada a eleição, né, há interpretações de que há possibilidade de se fazer, porque já não há mais essa potencialidade de influenciar nas eleições, porque as eleições já aconteceram, né? Então, há essa interpretação também. E aí, obviamente, que o Executivo, junto com o Legislativo, tem que fazer essa análise do risco, né? E de se mandar um projeto de lei ainda nesse ano, depois, né, de outubro, né, que seria novembro. Então, a minha resposta, vereador, é essa. Tem que ter essas duas correntes e nós podemos analisar da segurança, né, tanto do Executivo como do Legislativo, de aprovar uma lei nesse sentido. Mas, assim, no mínimo, seria em novembro, né? Porque aí já passado a eleição e o segundo turno, no caso, né? Aí você poderia cogitar de mandar um projeto autorizativo nesse sentido. Ok? Obrigado. Obrigado, doutor. O Miguel pediu para se manifestar?
No microfone aí, por favor. Aqui, ó. Mais alguém gostaria de se manifestar? Por favor, levanta a mão. É Guilherme, né? Guilherme. Perdão. Bom dia a todos, agradeço a presença de vocês aqui, vereadores. Vocês estão comentando sobre o lado de lá, né? Apenas da rampa para lá, mas nós já temos conversas, já sabemos que há uma inviabilidade de utilização da rampa pública também. E lendo o termo de referência, tendo todos os documentos, eu sei que parte dessa sede aqui também ela está envolvida na desapropriação. Não tem um documento dizendo que vai manter de pé isso aqui, não tem um documento dizendo que tem acesso à rampa pública, que vai haver acesso para essa futura instalação, que uma promessa, uma desapropriação. Então, não podemos estar andando com uma sessão de uso, colocar nós em outro local, mas podemos estar andando com projetos, né? Eu acho que a parte de projetos, o CINFRA pode estar andando e entregando para nós os projetos de acessibilidade, como vai ficar esse novo prédio, como vai ser os acessos, garantindo que vai ter acesso tanto dos moradores aqui quanto dessa rampa pública. Então, essa parte de projetos, até agora a gente só reviu uma maquete, até agora. Agora, os projetos mesmo, garantindo os acessos, que vai conseguir um barco fazer a volta aqui, isso tudo a gente não tem essa garantia, sabe? Nós não temos uma garantia de acesso dessa sede, acesso da nova instalação. Então, eu acho que esses estudos podem sim estar decorrendo, podem estar vindo ao decorrer do tempo, mesmo em ano eleitoral. Não tem problema nenhum, os estudos, os projetos estarem andando. Eu vi uma celeridade para a execução da ordem de serviço, para a assinatura da ordem de serviço, mas eu não estou vendo uma movimentação em relação a isso. Estamos desde 2021 já em reuniões, mas desde 2021 continua o mesmo desenho, da mesma maquetezinha lá. E até agora não estou vendo uns projetos da prefeitura garantindo a permanência dessa sede, da rampa e os acessos também. Entende? Eu percebo que tem na prefeitura... Vamos lá, só um exemplo. A Vigorelli, ficou lindo lá, né? A Vigorelli ficou muito bonito, o projeto, tomara que continue, outras áreas, Morro do Amaral, outras áreas venham a crescer. Mas lá temos ruas pequenas, eu não vi nenhuma desapropriação, eu vi estacionamento sendo criado lá, eu não vi nenhum restaurante sendo derrubado, e aqui eu estou vendo, vamos ter sessão de área de estacionamento, não vai ter estacionamento nenhum, não estou vendo um projeto da prefeitura dizendo, vai ter local aqui de estacionamento, aqui a nossa sede vai continuar, eu não estou vendo isso aqui. Entendeu? Beleza, uma coisa muito linda foi feita no Vigorelli, foi gastado muito dinheiro, e aqui para nós, para o nosso bairro, para nossas... Não estou vendo o mesmo carinho, o mesmo zelo. Parece que aqui tem que derrubar, aqui não interessa, o Boa Vista não está interessando. Entendeu? Então os projetos poderiam estar mandando para nós sim, desde 2021 já poderiam ter mandado esses projetos para nós. Obrigado. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer um questionamento? Aqui no microfone. Alguém ajeita o microfone para ela, por favor. Em tempo, quero comentar também o vereador Neto, que está presente aqui na reunião. Para não anteceder o sofrimento, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como ficou... Tem outras pontes por aí, em tal tamanho, que fique tão próximo dos moradores como esta? Qual? Então, eu quero perguntar, eu tenho assim, que vai complicar bastante para nós aqui, essa nossa distância da moradia com a ponte, né? Eu não sei qual é a metragem, com quantos metros nós vamos ficar longe da ponte, olhando para ela, mas a gente tem um medo assim de o trânsito se complicar, da gente ficar complicado, das casas cederem. Por exemplo, eu vou ficar aqui pertinho, estou aqui. Não sei quantos metros vou ficar. A Silvana vai ficar no meio das duas. Então, o que eu pergunto para vocês é o seguinte, como é que ficaram as outras pontes desse tamanho à distância dos moradores? O que é que ela trouxe depois, no futuro, para esses moradores? Era isso? Era isso? É isso. E também outra. Eu tenho aqui, o meu muro está fora da minha metragem, uns 30 metros. 30 centímetros. Né? Não tem como... Não é porque a gente vai levar para outro mundo esse toquinho de terra, mas é porque a gente fica mais distante da ponte. Né? Então, não tem como a gente pegar essa metragem agora para incluir nessa outra metragem que já foi pegado lá, que é 1 metro aqui e 1,80 m aqui.
Não tem como condição da gente receber de novo esses 30 centímetros. Essa metragem deve estar lá em algum lugar, lá na infraestrutura, não sei aonde. Certo. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento? Por favor, aqui no microfone. No microfone, por favor. Senão não fica registrado o que o senhor vai falar. Tá certo, obrigado. Meu nome é Anésio, eu moro próximo aqui. E a dúvida que surgiu no momento, se essa obra vem de lá, inicia lá, ou inicia em ambos os sentidos. Porque se começa de lá para cá, vai levar quanto tempo o término da execução? 2 anos? 2 anos só? O engenheiro vai responder daí na hora depois que ele vai falar. Previsão de 2 anos, né? Estava achando que você poderia, de repente, estar usando esse tempo que vem de lá para cá para resolver os problemas do lado de cá. Né? Pode estar acontecendo isso. Resolve, vem de lá para cá com a obra e vai resolvendo os pepinos aqui. Aí depois, quando liberado por aqui, começa a obra e vai em encontro. A dúvida era essa, assim, se ambos os sentidos ou vai de lá para cá. Basicamente é só isso. Certo. Obrigado. Mais alguém tem algum questionamento? Engenheiro Paulo. Lembrando só um pouco da cronologia dessa obra, ela começou em 2013, tá? Com o estudo de viabilidade, com audiências públicas, contratação de projeto, e ela vem ao longo desses 11 anos, tá, sendo conversado com todos, com a Câmara de Vereadores, com a comunidade, e agora que ela está começando. Ninguém acreditava, ela é do Plano Viário de 1973, e ninguém praticamente acreditava nela, mas ela vai sair sim. Em resposta à senhora, tá, temos algumas pontes que têm, não a dimensão da Ponte Joinville, que é uma das maiores pontes urbanas de Santa Catarina, mas temos pontes que são muito próximas às residências também. Tá? Quanto ao terreno da senhora, nós vamos ver o que está previsto. Tá? E, para tranquilizar um pouco mais vocês, a gente tem, tanto do lado do Ademar Garcia quanto do Boa Vista, a cada mês a gente fará reuniões com a comunidade para mostrar o andamento da obra. A primeira reunião, lógico, é mostrar o projeto, tá? Apesar dele ter sido amplamente divulgado, mas é mostrar caso a caso, particularidade por particularidade. Quanto ao início da obra, ela tem que começar nos dois lados, tanto do Boa Vista quanto do Ademar Garcia, porque em cima do Rio Cachoeira ela tem um método construtivo que ela vem através de balanços até encontrar no meio, formando um vão livre de 160 metros. Então, a forma construtiva da ponte, ela é obrigada a começar dos dois lados. Tá? Faltou mais alguma pergunta? O Guilherme tinha perguntado a respeito da questão dos projetos da rampa. Como é que vai eu ficar? vou fazer lá como vai ficar, tá? O projeto executivo em relação ao que está aqui hoje, com rampa, com os boxes que estão à direita da rampa, e eu trago para vocês aqui, através do Pedro, ou venho pessoalmente. Engenheiro Paulo, o plano de ataque à obra já foi apresentado pela empresa? Não, ainda não. A empresa recebeu a ordem de serviço dia 23. Então, eles estão preparando o plano de ataque, vendo toda a logística dos equipamentos. O principal equipamento, ele é específico para cada obra. Tá? Eu não posso pegar um equipamento de uma outra ponte e trazer para cá. Ele tem que ser, no mínimo, adaptado ou construído. E qual que é o prazo para eles apresentarem isso? Eles têm mais 21 dias, se não me engano. Em torno de 20, 22 dias. Certo. Vereador Cláudio? Paulo, só uma questão de encaminhamento, né? Porque a gente sabe que é uma obra pública e, como você acabou de dizer, é, sem sombra de dúvida, a maior do estado de Santa Catarina. E eu também já... É que eu participei disso tudo desde 2013, que ele colocou ali, até porque eu estou no 3º mandato. Inclusive, votamos esse recurso lá em 2017 para poder fazer essa ponte. O pedido, acho que vai da mesa aqui da Câmara, principalmente do presidente, do nosso vereador William, o líder do governo Neto, Paulo,
e a vereadora Tânia, o vereador Profeta. Obrigado, doutor Naim, aqui presente também, associação, os moradores, né? O Pedro, né, que ontem tivemos uma reunião, eu fiz uma moção sobre a questão dos moradores e principalmente a associação aqui, mas uma sugestão de encaminhamento, Paulo, e eu acho que é bem bom isso, é salutar, é que a CEINFRA, ou a prefeitura, ou o governo, né, possa fazer, e aí de direito e de fato, aqui já está instalado praticamente, uma comissão dos moradores de acompanhamento da obra. E aí sim fica legal, porque aí fica aberta, se os vereadores quiserem participar ou não, mas aí cria a comissão do lado de cá, né? Senta a Associação dos Pescadores junto com os moradores, né? Pode até pegar a Silvana ali, que está sempre aqui representando os moradores, e outros aqui, muitos que moram aqui, né? Cria-se a comissão, e aí, né, vocês vêm aqui uma vez por mês, olha, agora vai acontecer essa etapa. E aí vai responder tudo aquilo que o Guilherme, né, fez essas perguntas. Então, como sugestão, eu acho que fica de bom agrado, porque não dá para reunir o Ademar Garcia aqui e o Boa Vista. Ou faz uma reunião lá um tempo lá e o outro tempo aqui. Mas aqui já tem a sede, né, muito melhor, e aí faz 2 reuniões por mês, né? Eu acho que fica de bom tamanho. E a comunidade, 2 coisas. Uma que vocês vão estar informando, todo mundo fica bem feliz, porque sabe o que está acontecendo. A curiosidade também está em nós também, que nós não somos engenheiro, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, né? Só sou vereador, então também a gente quer acompanhar. Então, eu acho que isso fica de bom agrado, né? As conversas estão acontecendo e eu acho que o CEINFRA pode organizar isso. Obrigado, só como encaminhamento, tá, Paulo? Obrigado, vereador. Acredito que... Deixa eu só responder o vereador. Na ordem de serviço, na apresentação da Secretaria de Comunicação, tá? Isso já estava previsto na execução da ponte. Teremos 2 comissões, uma no Ademar Garcia e outra no Boa Vista. Na primeira reunião, a gente vai propor, é uma proposta, que a comunidade eleja os representantes. Não impede de ninguém participar espontaneamente, mas fica uma comunicação mais rápida e eficaz se a gente tiver os representantes. A gente marcará as reuniões, a periodicidade é em torno de 30 dias mesmo, mas isso já estava previsto. Tá? Acredito que o seu Zé Pedro aqui não vai... Eu tenho certeza que ele vai deixar as portas aqui da associação abertas para que essas reuniões sejam feitas mensalmente aqui na Associação dos Pescadores. Tenho certeza que depois ele deve conversar com a Secretaria de Infraestrutura e deve deixar as portas abertas para essas reuniões acontecerem aqui. Engenheiro Paulo, vou abrir para mais alguns questionamentos, depois eu volto a abrir a palavra para o senhor. Silvana, mais alguém depois da Silvana gostaria de fazer algum questionamento? Décio, mais alguém? Silvana, por favor. Bom dia a todos. Então, eu estou aqui para tirar alguma dúvida dos moradores que não puderam vir, tá? Dos meus vizinhos, as pessoas que pediram para mim vir e apresentar ele, porque estão trabalhando nesse momento, né? Então, nem todos podem estar aqui, né, na reunião. E a dúvida deles é o seguinte, se quando a ponte passar ou for mexer na rua, se eles vão mexer com a água, com o esgoto de água, se vai ter troca de encanamento ali, porque nosso encanamento ali é muito velho, né? Então, estoura toda hora, a água de Joinville está sempre fazendo buraco. E, assim, ó, depois que a obra sair, para não acontecer igual está acontecendo ao Albano Schmidt e Helmut Fogo, né? Que cada momento que quem tem comércio ali sabe. Que estão fazendo buraco, o trânsito para tudo, 6 horas da tarde, chega sexta-feira, a turma para tudo, e depois que a ponte estiver pronta... O que vai acontecer? Vai parar também, se não fizer as coisas certas agora. Entende? E os esgoto, vamos supor assim, teve o esgoto água de Joinville, mas tem um esgoto velho, antigo, da água que escorre, né? Então, eu já vi, porque tive aí em frente à minha casa, que eles vêm, abrem o buraco, está passando um tantinho assim de água no esgoto, porque o resto é areia. Tá? E depois se entupir, as nossas casas começar a encher de água, porque aqui, acho que todos que estão aqui, acho que não sei se alguém... Deixa eu mentir, mas ali na minha casa, quando vem maré, vai água na rua. Mas enchente de água, de chuva, não temos. Se alguém falar que encheu aqui a minha casa, nunca encheu. Entende? A minha, pelo menos, eu posso responder pela minha. Mas se alguém tiver aqui, se já encheu, pode vir aqui falar, né? E depois que a ponte sair, que se acontecer de vir alagamento, de vir de chuva e encher nossas
casa, né, se não fazer as coisas certas. Então, eu queria pedir, né, para as autoridades que é competente, fazer a coisa certa. Entende? Agora, antes da ponte sair, para depois, futuramente, a gente não ter dor de cabeça. Entende? Com enchente, com água daí de chuva, porque tu sabe como que é Joinville, né? Qualquer chuvinha está enchendo alguns pontos aí, que a gente que está aí, a gente já vê. E a nós aqui, não sei se alguém aí quiser falar depois, mas a rua São Borges, São Leopoldo, eu nunca vi enchendo com água de chuva. Tá? E depois que a obra sair, ela vai erguer? Eu acho que acredito, né, Paulo, que vai subir um pouco o asfalto ali, né? Não vai mexer com a estrutura do asfalto, nada. Depois que eu falar, tu pode falar também, né? Porque eu não sei, eu não entendo nada, não vi, né, como que vai ficar. Mas alguns moradores têm essa dúvida, entende? Porque se as casas deles vão ficar baixas com a passagem da ponte, se vão mexer com asfalto, né? E também com esse questionamento aí de encanamentos, entende? Para depois nós futuramente não ter problemas, entende? Para enchente e nem fazendo buraco no asfalto e parando tudo o trânsito e dando aquela dor de cabeça para todo mundo, para chegar em casa cansado do serviço, porque muitos que saem do serviço 5h30, louco para chegar em casa para tomar um cafezinho ou jantar, ou tomar um banho, descansar com a família, tá lá parado no trânsito. Tá? Essa é a minha dúvida. Tá? E a dúvida de muitos moradores que pediram para mim vir aqui falar por eles. Obrigado, Silvana. Décio? Mais alguém depois do Décio gostaria de se manifestar? Por favor, levanta a mão. Bom dia a todos. Tá? Eu não gostaria de estar aqui novamente, tá? Mas, infelizmente, foi tocado no assunto novamente, tá? Que a associação, tá? Não entregou documentos, tá? Que comprovasse, tá? A nossa permanência aqui dentro. Tá? Aproveitar a presença do procurador. Tá? Não sei qual foi os documentos que o senhor teve acesso lá dentro da prefeitura, tá? Mas em 1999 foi dado um contrato de afloramento, de cessão de afloramento para a associação, aonde nós começamos a pagar várias parcelas mensalmente. Tá? Temos essas parcelas, não temos o total, foram 60 parcelas, a gente não tem os 60 comprovantes, porque infelizmente anos atrás, tá, nós sofremos uma enchente muito grande aqui, no bairro Boa Vista, não só a associação, como vários moradores aqui dentro. Nós tivemos box, perdemos box por causa de incêndio, tá? Eletrodoméstico que entrou em curto, acabamos incendiando o box, perdemos embarcações aqui dentro. Tá? A nossa sede aqui ficou quase meio metro de água aqui dentro. Vários documentos nossos foram perdidos. Muitos foram salvos, mas a maior parte foi recuperado. Tá? Nós não temos todos os comprovantes de pagamento. Alguns a gente conseguiu resgatar. Tá? Em 2022, tá, nós tiremos uma certidão de negativa de débitos junto à Prefeitura, junto ao Estado e junto à Fazenda Federal. Tá? Aonde que diz que nós estamos quites. Nós não temos dívida nem com o município, nem com o Estado e nem com o Federal. Tá? Eu não gostaria de estar aqui tocando nesse assunto de documento de novo. Tá? Que os documentos que nós temos, a Prefeitura também tem. Esse termo de uso, de permissão de uso, veio depois desse contrato de afloramento, depois de nós já termos começado a pagar essas prestações. Tá? Segundo ponto, tá? Estou sentado lá atrás, eu não consigo ver uma lógica em cálculo. Tá? A ponte vai começar nos dois sentidos. Certo? Foi assinado o contrato agora, a semana passada, onde a empresa ela tem 60 dias para iniciar a obra. Tá? Então, quer dizer que daqui a menos de 60 dias, inicia-se as obras, então, no Ulisses Guimarães, inicia-se aqui no Boa Vista. Certo? Então, a Prefeitura hoje garante para nós que daqui a menos de 60 dias nós estamos sendo realocados no lado de lá. Que não dá para entender esse cronograma. Infelizmente, eu não estou conseguindo entender. Se inicia-se a obra aqui, inicia-se lá, em menos de 60 dias nós estamos sendo realocados, então. Tá?
Isso que nós queremos entender bem. Obrigado, Décio. Mais alguém gostaria de fazer algum... Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento? Certo. Engenheiro Paulo, por favor. Primeiro vou responder a Silvana, tá? A Águas de Joinville vai fazer parte desse grupo que vai esclarecer para todos, tá, o andamento da obra, principalmente nas ruas São Leopoldo, São Borja e na Alvino Hansen. Tá? A parte de esgoto da São Leopoldo, São Borja e toda a região do Boa Vista, da Albano para cá, ela já está praticamente concluída. Agora, de água eu não tenho certeza, por isso é que a Águas vai entrar. Tá? Albano e Helmut foi a primeira experiência da nova gestão com a Águas de Joinville em a Águas entrar antes da gente fazer toda a pavimentação. Tá? Lá deram alguns problemas, a tubulação de Joinville é muito antiga, tá? Então a própria obra de requalificação da Albano e da Helmut danificaram não, fizeram com que a tubulação de água movimentasse e aí surgiram alguns vazamentos, sim. Aqui, o grade da rua, quer dizer, o nível da rua hoje vai manter até o final na Albano. Faz a requalificação, do nível que está hoje para baixo, troca-se a base e põe um pavimento novo, um asfalto novo. Tá? Então, essa preocupação sua é válida, sim. Por isso que a gente vai trazer a Águas de Joinville para que ela mostre o cronograma de investimento nessa região. Tá? Então, pode ficar tranquilo. Tá? Quanto ao Décio, eu acho que agora a gente pode pedir ao procurador que analise realmente se a documentação que a gente dispõe lá, se ela dá a posse à associação. Sabe, a gente já tentou tudo dentro da prefeitura, não conseguiu os comprovantes das 60 parcelas pagas. Tá? Consultei na habitação, consultei na fazenda e no patrimônio. Então, de novo, a única documentação que a prefeitura dispõe, tá, é do termo de cessão de uso. Quanto à execução da obra, ela vai começar em 60 dias? Não, ela já começou. A empresa tem até 90 dias para iniciar a obra. Ela pode iniciar através de drenagem, por isso que o vereador William perguntou do plano de execução ou plano de ataque da obra, mas ela pode começar pela São Leopoldo, que a gente chama do ramo 1000, junto com o outro lado da Alvino Hansen, e no meio elas vão se encontrar. Tá? A associação, ela não será incomodada nesse princípio. Eu posso começar a segundo o ramo 2000, que seria a sequência da São Borja, para o primeiro apoio, que é a margem do rio. Então, em termos de execução, tá, vai ser apresentado também na primeira reunião nossa o plano de ataque, a forma como será conduzida a obra. Tá, Décio? Então, tem jeito de fazer sim. Paulo, só peço guarde até para poder explicar um pouquinho, para o pessoal entender um pouco mais, né, do que é isso que o engenheiro Paulo disse, né, e até o compromisso que ele assumiu aqui. Né, não são palavras minhas, ele disse que a associação não vai sair enquanto não for dada uma solução para realocação. Né? Foi isso que você falou, não foi, Paulo? Pela 10ª vez, William, eu vou falar que sim. Então, tá? Isso. Sabe por quê, William? Porque Paulo, fica insistindo nisso, parece que eu estou falando mentira. Não. O que eu falo, eu me proponho a fazer. Sim. Eu me comprometo a fazer. Exatamente. Por isso que eu estou deixando bem claro e bem enfatizado essa questão, né, para todo mundo. Por quê? Porque é isso que justamente todo mundo quer através dessa reunião aqui. Essa reunião ela só está acontecendo justamente para esse fato que ele aconteça. E eu gostaria de explicar para vocês o que o engenheiro Paulo disse, é que a ponte ela tem duas mãos. Ela tem a mão, né, que vai sair daqui e vai até o Ademar Garcia, e ela tem uma outra ponte, porque são duas pontes, né, e a outra ponte que vem no sentido contrário. E essa execução, tanto da ponte que vai para lá quanto que ela volta, elas iniciam em prazos diferentes. Então o que o engenheiro Paulo quis dizer aqui é que ele consegue começar a mão, que seria a contramão, ou seja, aquela que vem do Ademar Garcia,
ele vai levar essa... Ele pode começar, isso é um plano que a empresa vai apresentar, ele pode começar a ponte por essa ponte que seria a contramão, e aí a hora que ele chegar até lá no meio, aí ele volta com o equipamento fazendo a parte contrária. Então é isso que o engenheiro Paulo quis dizer, que nesse momento ele consegue se comprometer a dar a solução da realocação para a associação sem que seja necessário, né, tirar ela daqui para o início da obra. Ele consegue começar a ponte e resolver essa questão da realocação em outro momento, que é o que ele está dizendo, que não se precisa se preocupar agora com essa questão de tirar a Associação dos Pescadores, né, antes do dia 1º de janeiro de 2025, que é quando abre-se o prazo para fazer novamente as permissões de uso. Tá? Então, para deixar bem claro isso, né, que é esse que é o entendimento que todo mundo estava aguardando aqui, né, e que ficou muito claro para a gente agora nessa reunião de hoje. Tá certo? Só deixar bem claro, a realocação não é 1º de janeiro, tá? A realocação, a partir do momento que conseguir uma outra área, tá? Ela será quase imediata, tá? Então, lembrando sempre disso. Se eu conseguir essa área em 30 dias, daqui a 30 dias eu estou batendo na porta de todo mundo, ó, vamos mudar para cá, tá? Então, tem que deixar isso claro, viu, né, William? Certo, eu falo com relação à permissão de uso, que é o que o procurador Naim diz que, né, há esse entendimento. Então, o prazo mais provável seria, né, para dar uma cessão de uso de outro imóvel, seria 1º de janeiro. Isso não impede da prefeitura de dar continuidade, né, a um outro imóvel ou a preparação do terreno em outro local, né, enquanto não se fizesse a permissão de uso. Só para deixar isso bem claro. Tá? Mais alguém gostaria de fazer um questionamento? Eu pergunto daqui mesmo, se puder, se for possível. Posso perguntar daqui mesmo? Não, tem que ser do microfone. Já que ela está instalada aqui. Hã? Só para poder ficar registrado. Tá bom. Ó, é que vocês falaram aí que não vai ser mexido nas ruas. Então, quer dizer que a rua São Leopoldo e a São Borja vai desse jeito que ela está, porque a São Borja a gente vem de bicicleta, ela já está, né? Então, é desse jeito que esse mundo de carro vai passar aí? Só isso, obrigado. Certo. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento? Só para deixar claro que o que o engenheiro disse foi o contrário, tá? Vai ser mexido tanto na rua São Leopoldo quanto na rua São Borja. Vai ser mexido em todo o pavimento, vai ser revista toda a questão de drenagem, tá? Então vai ser feito toda a requalificação, né? E isso vai acontecer. Seu José Pedro? Só quero fazer uma retificação aqui. O doutor Naim. O senhor procurou na prefeitura, né? Isso, procuradoria? A documentação, tá, como o Décio colocou aqui, não citei. Por quê? Em 99, nós tivemos uma doação da prefeitura, que era da Marinha, né? Veio para a prefeitura e deu para a associação. Tá? Quando o Marco Tebaldi era o falecido Marco Tebaldi, que foi prefeito depois, era da habitação, ele deu essa permissão para a associação, lá em 99. Quando ele foi prefeito, 2024, foi isso, de Paulo? 2004, tá? Então são 20 anos. Tá? Então tem um contrato de compra e venda que a prefeitura na época fez para a associação. E foi pago várias parcelas, tá? Como o Décio comentou. E essa parcela tem os comprovantes que foi autenticado pelo BESC, tá? É autenticação verídica. Tá? Alguém recebeu esse dinheiro. Não fomos nós pagamos, correto? Quando o prefeito, o município percebeu do erro que cometeu, em 2004, o presidente atual era o falecido Moacir, chamaram o Moacir e fizeram um documento pela Câmara de Vereador, aprovado pela Câmara de Vereador, legalmente, eu vi o documento, é legal, e todo o pessoal assinaram, toda a diretoria da associação assinou, né? Só que, na época,
quando foi feito esse documento, a prefeitura não notificou a associação, verificando a documentação, não notificou a associação, ó, a partir dessa data não será mais permitido construção nenhuma. Então a associação ficou a ver navios. Faz ou não faz, gasta ou não gasta, cuida ou não cuida. Tá? E a associação continuou cuidando até hoje, fazendo trabalho para a associação, para a comunidade, fez a rampa, tirou dinheiro do bolso, tivemos ajudas de algumas entidades aí, o próprio pessoal do JET, na época, lá, nos doaram, tá? Dinheiro para fazer a rampa. Nós gastamos em 2016, se não me engano, foi a média de 16, quase 18 metros cúbicos de concreto, que foi feito pela sede e foi doado para a entidade, para uso. Porque hoje a melhor rampa de Joinville é a associação. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Tá? Então, questão de documento, tem documento lá, que o doutor pode se pedir, eu entrego, se tem validade, não sei. Não tem registro em cartório, mas foi assinado por pessoas, né, comprometedoras, pelo município. Né? Na época o pessoal não registraram em cartório. Isso sou... Posso fazer uma pergunta? Pelo Pode, que eu estou entendendo, pode. você está afirmando que tem um contrato de compra e venda entre a prefeitura e a associação. Ah, de afloramento. De afloramento. Ah, tá. Entendeu? E aos recibos também. Que o município e que a associação pagou 60 parcelas, não era o total de um salário mínimo, né? Mas tem autenticado. E alguns recibos ainda. Algum recibo. Autenticado, né? Comprovando que foi pago. Entende? E a negativa. E nesse recibo que não foi, o Paulo citou, que não foi encontrado quem recebeu. Sim. E a negativa depois também. Exatamente. Tá? Obrigado. Obrigado, Zé Pedro. Pessoal, acho que o grande objetivo dessa reunião hoje e a grande preocupação que todo mundo tinha é que a associação sairia sem que se tivesse definido, né, um realocamento para a sede da associação. Então, acho que, diante do que foi falado aqui, a gente sai com a Associação de Moradores, a Associação de Pescadores do bairro Boa Vista sai com uma grande vitória de que não será removida a associação enquanto não for resolvido a questão da realocação. Tá? Então, isso ficou muito claro, acho que é uma grande vitória, né, para vocês aqui hoje, né, que é essa certeza que isso vai acontecer, que é a grande preocupação que todo mundo tinha, né, doutor Naim e Paulo, né, que não precisa ficar nervoso, que aqui, né, os moradores aqui, quem mais está nervoso aqui é os moradores, né, com o impasse que não sabia o que ia acontecer. Né, que todo mundo aqui, tá, os moradores que estão aqui, né, os pescadores estavam nervosos justamente com essa questão. Né? Vão dar uma notificação para a gente, vão mandar a gente sair sem resolver, né, como é que vai ficar a nossa realocação. E hoje, então, está gravado, está registrado. Nós temos aqui 5 vereadores testemunhas, nós temos o procurador do município aqui de testemunha. Né, nós temos aqui, né, dezenas e dezenas de pessoas testemunha que isso não vai acontecer. Tá, gente? Então, a gente está com essa certeza aqui hoje que isso não vai acontecer enquanto, né, não for feita a realocação. A Associação de Pescadores do bairro Boa Vista não sai de onde ela está. Tá? Isso está muito claro para mim, acredito que esteja muito claro para todos vocês. Vou abrir, então, a palavra para os nossos colegas vereadores, se alguém queira se manifestar antes da gente encerrar nossa reunião. Vereador Cleito. Tem um ditado que diz que nenhuma pergunta é burra, né? Burra é quem não pergunta e fica sem saber. E essas dúvidas da Silvana, eu como vereador e como munícipe, eu sempre me faço a mesma pergunta, porque ela é com base no que a gente vê. Por que o povo, os moradores, chamaram ela e pediram assim, nós estamos com medo que depois vão asfaltar e vai vir a Águas de Joinville e vai abrir tudo, buraco? Porque é isso que o povo vê que acontece. Aconteceu na Rua Copacabana, aconteceu na outra. Então, é totalmente uma dúvida pertinente. Em todas as vezes foi dito que não aconteceria e aconteceu. Né? Então, só quero relatar esse ponto, que eu também, como vereador, me faço essas perguntas, sabe? E a gente fica nessa torcida, porque dessa vez dê certo. Então é isso aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade, bom dia. Eu, como líder de governo, quero deixar claro aqui que foi bem importante essa conversa, essa reunião da Comissão de Urbanismo. Já tive aqui pessoalmente conversando com os pescadores no passado.
Tem uma questão jurídica que já foi debatida aqui no microfone, é bom que ela seja esclarecida, é bom que o Dr. Naim, que é procurador, que é advogado do município, ele tenha esse esclarecimento aqui, tenha acesso a esses documentos e possa fazer a avaliação. Eu posso certificar que o município de Joinville vai fazer tudo dentro da legalidade, então, apresentados os documentos e tendo direito, por consequência, vai ser feito o devido acerto. O fato é que existe um projeto de lei onde faz a cessão de uso aqui para vocês. Com relação à construção, que a gente vê de outras pontes, a empreiteira, a construtora, ela precisa tomar cuidado com os imóveis que estão próximos. Então, ela pede autorização aos moradores para bater foto antes do batistaca, antes das máquinas começarem. Caso aconteça rachaduras posteriores, ela vai ser penalizada, ela vai ser indenizada, tem essa responsabilidade. Por isso que ela pede autorização aos moradores para fazer esse registro fotográfico, faz parte do trabalho dela naturalmente. Com relação às ruas elas vão possivelmente trocar a tubulação, porque algumas das tubulações elas são antigas, mas também existe um serviço de inspeção. É colocado uma câmera dentro das tubulações para ver se as tubulações elas estão adequadas ou não. Obviamente que a gente vê em algumas ruas, mesmo assim, na rua Copacabana, depois de finalizada a tubulação virou e aconteceu um vazamento, então foi necessário fazer a manutenção. Mas existe um trabalho de tentativa, um trabalho preventivo para evitar que isso aconteça, para que o asfalto novo ele perpetue, que ele dure conforme o seu prazo de validade. Mesmo o asfalto novo ele tem prazo de validade. Então, assim, parabenizar aqui a Comissão de Urbanismo, os vereadores, a comunidade que aqui está presente, o Paulo, o Dr. Naim também, pelos esclarecimentos, e eu vejo que o diálogo é fundamental. Então, importantíssimo esse diálogo aqui e nos colocar à disposição também. Muito obrigado a todos. Vereador Cláudio. Bem rapidinho, né? A gente vem acompanhando o trabalho da Associação dos Pescadores e principalmente dos moradores, e o papel importante da Câmara. Isso que é interessante a gente, né, chegar aqui nessa manhã. Primeiro, a garantia da Prefeitura da recolocação do espaço dos pescadores. Isso é uma coisa que a Prefeitura está aqui garantindo. Eu estava numa reunião ontem com o Gildo e com o Paulo, lá no CEINFRA, com o secretário Jorge, pedi essa garantia a ele também, em cima daquela moção que nós fizemos, que vários vereadores assinaram, foi aprovado. Até entreguei uma cópia ali para a Silvana e para o Paulo também, né? Eles têm no WhatsApp, se vocês quiserem também. E aí, Naim, vai para o Naim, mas não é tanto para o Naim, vai mais para o Paulo, né? Um pedido da Câmara, que chegando na Câmara, está aqui o nosso líder do governo, que tem compromisso também com a comunidade, todos os colegas vereadores aqui temos compromisso. Se já tem algum entendimento que é possível mandar a cessão de uso já no dia 1º de novembro, que o governo trabalhe isso, e daí eles já ficam com essa posse, né? A associação, os moradores, ficam com essa posse. E nós estamos falando aqui, Paulo, de 5 meses. Pode contar no dedo aí, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, terminou outubro, a Prefeitura manda esse projeto de lei, e eu tenho certeza que uma semana, né, Neto? Uma semana nós votamos e o prefeito faz a sanção da lei aqui para vocês. Quem que sai ganhando? A comunidade e, principalmente, vocês todos que estão aqui. Um grande abraço a todos. Vereadora Tânia. Bom dia a todos. Eu só quero falar um pouquinho sobre, dando exemplo da Rua Copacabana e do que o Paulo falou aqui das reuniões que irão acontecer, tanto aqui como no Ademar Garcia, da importância de vocês participarem. Eu participei de algumas reuniões com os moradores. Alguns moradores, na época, não foram, mas a maioria na Rua Copacabana foi, porque cada reunião é apresentada uma etapa, e cada reunião também tem o lado das discussões, dos questionamentos com os vereadores, com os moradores. Isso é importante. E vem também, às vezes, o descontentamento, né? Porque mas a empresa que está fazendo a obra deixou material jogado na minha calçada, o funcionário me atendeu mal. Então, tudo isso é importante que vocês tenham. Vocês, assim como nós iremos fiscalizar, mas vocês, é imprescindível a participação de vocês nessa etapa. Nas reuniões, mas eu não posso ir em todas. Faça um revezamento, mas é importante que tenha ativamente, até porque
é uma área de importância de vocês aqui também, né? Porque a maioria que são moradores antigos e que precisam, sim, desse processo todo. Depois que a obra for feita, aí não tem nada o que fazer. Então, por isso que é importante, desde o início, ter a participação de vocês. Obrigada. Vereador Neto. Presidente, só 30 segundos aqui. Quando o projeto chegar na Câmara de Vereadores, tem o compromisso dos vereadores em aprovar super rápido. Em uma semana não é possível, porque o regimento interno exige, para projetos de cessão de uso, exige audiência pública. Então, em uma semana não será possível, mas a gente vai aprovar em pouquíssimas semanas, o mais breve possível. Tenho o compromisso tanto do líder do governo, tenho certeza que do presidente William, de todos os vereadores nesse sentido. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Neto. Eu ia dar justamente esse recado, que não é regimento interno, é uma lei municipal, né, que nós aprovamos, que obriga a audiência pública. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui nessa manhã, né, dos representantes do Executivo Municipal, a Associação de Pescadores, os moradores. Eu acho que a gente sai daqui com uma grande vitória, né, que é justamente essa questão de que, enquanto não sair essa realocação, né, a Associação de Pescadores não sai de onde ela está, que acho que é isso que todo mundo queria nesse momento, e essa vitória, então, foi conseguida, tá bom? Muito obrigado a todos, né, parabéns para todos que estiveram presentes aqui hoje. Declaro encerrada a presente reunião pública.